Segunda-feira, 1º de junho. Segunda, de manhã cedo, manhã linda. Troquei de roupa pra fingir que é outro dia. E aí, galera? Península Balcânica, hein? Questão balcânica, Primeira Guerra Mundial. Península Balcânica intimida, hein? Mas vamos lá. Para você compreender o início da Primeira Guerra Mundial, você tem que ter, dado uma sacada em todo... Olha o carro do gás. Isso é a de raiz. Para você sacar a Primeira Guerra Mundial, você tem que ter entendimento daquilo tudo que a gente falou nos outros vídeos. As alianças, as armas, a paz armada, as questões na África e etc. Mas você não vai conseguir entender se você não compreender a questão balcânica. E para compreender a questão balcânica, você tem que saber primeiro o que é a Península Balcânica. Onde é a Península Balcânica? Não temos um mapa aqui, porque não tem mapa, né? Mas você pode ver. Procura na internet o mapa da Península Balcânica, você vai ver que ela é compreendida por vários países, né? A Sérvia, a Bulgária, a Grécia, Montenegro, Macedônia, a Albânia, a Romênia, todo aquele território onde se formou a grande civilização grega, né, de onde saiu Alexandre o Grande, onde os romanos, os persas dominaram, ocupada já, os achados arqueológicos dão conta que lá já havia habitantes há 200 mil anos atrás, sabe? Então é uma região muito estratégica. Uma região muito importante na Europa, né? Uma região de fácil navegação, uma área onde há uma navegação intensa, uma área estratégica por conta do ir e vir, dos portos, né? Então a Península Balcânica, através dela, temos acesso ao Mar Mediterrâneo, temos acesso à África, né? Então, de fato, é uma região estratégica, sim, e também sempre foi, continua sendo, e até hoje né? No pré-Primeira Guerra Mundial, ela era disputada por vários países. Então, para você entender a Península Balcânica, primeiro você tem que saber onde ela está. Ela está aqui. Aqui, no Oriente, ao lado dela, tem um outro império chamado Império Turco-Otomano. Eles não são árabes, eles são turcos, mas são islâmicos. Maioria sunita. Você também tem que saber onde fica o Império Austro-Húngaro. Logo aqui. Aqui. Na luz aqui, finge que é o Império Austro-Húngaro. Aqui é a Península Balcânica. E aqui é o Império Turco-Otomano. A Alemanha, vizinha do Império Austro-Húngaro, então toda essa geografia, né, essa geografia de fronteiras, de nações, né, você tem que ter noção. Né? Se você quiser saber, por exemplo, responder uma questão discursiva da UERJ, ou se você quiser responder uma boa prova do Enem sobre a Primeira Guerra Mundial, quem sabe isso está um passinho à frente, quem não sabe está um passinho atrás. Pois bem, a Península Balcânica, ela foi dominada pelos turcos otomanos lá no século XIV. O início da expansão, por exemplo, a tomada de Constantinopla faz parte dessa expansão turca, né? Mas em 1300 e porrada, o Império Austro-Húngaro domina a Península Balcânica. Eles tentam também, os turcos tentam também dominar Viena, escravizam austríacos, escravizam húngaros, sabe? Mas eles são derrotados, né? Aí, é nesse momento de derrota que cai por terra a ideia de invencibilidade dos turcos otomanos. Mas o fato é que a Península Balcânica, essa área estratégica importantíssima, estava sob domínio desse Império Turco-Otomano desde o século XIV. Ponto. Nunca foi um domínio... dominou, acabou, não, né? Foi um domínio que sempre teve resistência. Ao longo de todo esse período de domínio turco-otomano, que só acaba em 1918, né? O Império Turco-Otomano só sai mesmo de fato da Península Balcânica com o final da Primeira Guerra Mundial. Durante todo esse domínio, esse período extenso, né? Houve manifestações contrárias, houve revoltas, houve formação de grupos que buscavam autonomia, sabe? Nunca foi um domínio tranquilo. Sempre houve, mas o Império Turco-Otomano manteve uma tradição de controlar aquela região. Ali na Península Balcânica
teve uma região que era submissa ao Império Turco-Otomano, mas sempre manteve uma relativa independência, uma relativa autonomia, né, concordando com autoridades turcas, que era o Império Sérvio, a Sérvia. Né, uma potência ali dentro, uma potência também que almejava expansionismo ali dentro. Né? É a Sérvia que vai liderar o discurso nacionalista na Península Balcânica. E a Sérvia era uma potência ali dentro, subjugada ao Império Turco, sim, mas com relativo poder, relativa autonomia. Em 1908, nessa empreitada imperialista, que não era só na África, era também na Península Balcânica, o Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha, vai tentar invadir 2 territórios na Península Balcânica que estavam sob domínio do Império Turco-Otomano, que eram a Bósnia e a Herzegovina. São 2 territórios dentro da Península Balcânica que ainda estavam sob domínio do Império Turco-Otomano. O Império Austríaco, unido à Alemanha, ele vai tentar invadir a Bósnia e a Herzegovina em 1908. Isso abalou a geopolítica na Europa. Né? Até porque tanto a Bósnia quanto a Herzegovina eram cobiçados pela Sérvia e pela Rússia. Naquele contexto, né, começou a haver um incentivo aos povos da Península Balcânica de lutar contra todo e qualquer tipo de domínio. Ou seja, contra as pretensões da Áustria-Hungria e contra o domínio do Império Turco-Otomano. Apoiados pela Rússia, começaram a surgir movimentos nacionalistas dentro da Península Balcânica, sobretudo na Sérvia, contrários a esses domínios. Movimentos nacionalistas que buscavam autonomia. Resultado: Sérvia-Bulgária, Grécia e Montenegro, se eu não me engano, se unem, formando uma liga, e essa liga, com desses 4 pequenos países, conseguem derrotar o Império Turco-Otomano. Olha a situação. Áustria-Hungria pressionando Bósnia e Herzegovina. Essa liga de 4 países, Sérvia, Bulgária, Grécia e Macedônia, pressionando, lutando e vencendo o Império Turco-Otomano. Essa unidade desses povos sérvios deixou a Áustria bolada. A Alemanha tinha, por exemplo, a pretensão de construir uma estrada de ferro que ligava Berlim a Bagdá. Essa estrada de ferro seria possível passando por aquele território da Península Balcânica, ou seja, a Alemanha queria que a Áustria-Hungria vencesse e dominasse aquele território, só que houve esse movimento nacionalista. A Sérvia liderou a guerra contra o Império Turco-Otomano em 1908. Eles vencem os turcos em 1908. Isso deixa a Áustria bolada. Falou, peraí, olha que movimento nacionalista maneiro. E aí, será que nós temos condições de vencê-los? Será que nós temos condições de vencê-los? Né? Então, essa conjuntura, ela movimenta, né, a geopolítica na Península Balcânica, a geopolítica na Europa. Pois bem, a Sérvia exigiu, por exemplo, depois dessa guerra, depois de vencer os turcos otomanos, a Sérvia exigiu a Albânia como um resultado, como um território importante para a saída do mar, para o mar, só que eles não conseguem. Não conseguem. A Áustria, por exemplo, apoia a independência da Albânia. Então olha que conjuntura louca, olha que, né, que colcha de retalhos maluca. E nesse contexto de domínio, de tentativa de domínio austro-húngaro no norte da Península Balcânica, o sul da Península Balcânica, sob domínio ainda total do Império Turco-Otomano, chegamos ao ano de 1914. E buscando mostrar hegemonia e poder sobre aquele território,
o Império Austro-Húngaro decide organizar uma comitiva na qual o arquiduque Francisco Ferdinando vai na liderança, ele e sua esposa vão até Sarajevo. Eles vão até Sarajevo, uma região, uma cidade importante naquele território, para fazer uma visita diplomática, passar uns dias, fazer uma visita diplomática, visitam hospitais, visitam não sei o quê, visita aquilo. Só que lá na Sérvia já havia movimentos nacionalistas importantíssimos, como, por exemplo, Mão Negra e o Jovem Sérvia, que eram movimentos nacionalistas violentos, de caráter violento. Não eram só movimentos que lançavam jornaizinhos, panfletinhos, não. Eram movimentos contrários ao domínio do Império Austro-Húngaro e contrário ao domínio do Império Turco-Otomano, apoiados pela Rússia. Esses movimentos nacionalistas recebem o nome de pan-eslavismo. A ideia era o quê? Unir na Península Balcânica os povos de origem eslava. Unir esses povos de origem eslava. A ideia era essa. Resultado. Sabendo dessa visita, sabendo dessa ousadia, né, por parte essa audácia do Império Turco-Otomano de mandar o seu herdeiro fazer uma visita no Sarajevo, porra, no território que eles, né, que buscava na Bósnia, né, buscava autonomia. Esse grupo nacionalista Jovem Sérvia promove um atentado terrorista e mata o Francisco Ferdinando, que era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, que foi fazer aquela visita que eu falei lá em 1914, no momento em que havia guerra. Já tinha acontecido 2 guerras ali, as guerras balcânicas, né? As questões balcânicas em 1912, 1913, estava rolando guerra ali, estava uma tensão, e eles foram visitar essa cidade, e esse grupo nacionalista, pelas mãos de um jovem de 19, 20 anos, chamado Grávilo Príncipe, eles matam o Francisco Ferdinando, gerando assim uma tensão entre Áustria-Hungria e Sérvia. Quem apoiava a Sérvia? A Rússia. Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a política de alianças vai funcionar, porque imediatamente a Rússia declara apoio à Sérvia, a França a Alemanha declara apoio à Áustria-Hungria, a Alemanha invade a França logo em 1914, depois do assassinato, depois desse estopim, e a Primeira Guerra Mundial começa. A gente considera o estopim da Primeira Guerra Mundial o assassinato do Francisco Ferdinando. E a partir desse assassinato do Francisco Ferdinando, dá-se o início da Primeira Guerra Mundial, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial começa na Península Balcânica. Começa por uma questão na Península Balcânica, quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia por conta do assassinato do Francisco Ferdinando. Beleza, galera? É importante que vocês tenham todas essas regiões na cabeça. É importante que vocês busquem um mapa para entender, saber, para visualizar onde estão esses territórios. Valeu? Daqui a pouco tem mais.